Como vocês sabem, nós estamos estudando o texto de Efésios, né? Nós trabalhamos na nossa comunidade as exposições dos livros, das cartas, dos textos bíblicos de maneira expositiva e sequencial. E nós estamos estudando Efésios sobre esse tema, unindo todas as coisas, porque é o tema principal de Efésios, é a tese principal do texto de Efésios, né? Quando Paulo vai dizer que todas as coisas, elas estão convergindo em Cristo Jesus. Convergindo em Cristo Jesus. E uma das coisas que acontecem, né? Uma das coisas que acontecem nessa convergência, né? Quando nós entendemos que Cristo é a convergência de todas as coisas, é que os falsos deuses da cultura são revelados, né? Os falsos deuses da cultura são revelados e nós temos adentrado nessa seara nos últimos domingos, né? Nós estamos percebendo isso. Ande na luz, confrontando os falsos deuses da cultura secular. E nós olhamos para esse texto. E, na verdade, é um sermão de um ponto que está demorando aqui alguns domingos, né? É o sermão de um ponto, porque o nosso ponto, a nossa tese principal está aqui. Não substitua Deus por supostos salvadores funcionais. Então, se você abrir o texto de Efésios capítulo 5, a partir do verso de número 3, você pode ler comigo, que diz o seguinte: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. E aqui está a grande advertência do texto. Paulo nos dá uma advertência sumária aqui. Porque vocês podem estar certos disso. Certos disso. Ele é uma afirmação, um fato. Vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nenhum impuro ou ganancioso, que é idólatra, tem a herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas. Pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Paulo, no final do texto, ele diz, ninguém os engane, ninguém dilua o evangelho com a cultura, que é a ideia de Paulo aqui. Ninguém subverta o evangelho dizendo, não pode ser tão radical assim. Não, você tem que criar uma aculturação, você tem que criar uma adaptação daquilo que o evangelho diz para a nossa cultura. Porque o evangelho, quando nós fazemos isso, quando nós criamos essas adaptações, nós estamos diluindo o evangelho, nós estamos subvertendo o evangelho. Por isso que Paulo, ele é enfático ao final do texto e a nos dar essa advertência aqui. Não façam isso. Mas eu gostaria de lembrá-los de uma coisa muito importante neste momento. Que todos os princípios e valores aplicados a partir deste ponto têm como pano de fundo a encarnação do amor de Cristo na vida dos discípulos. Ou seja, todos os princípios, tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos falando aqui, a plataforma não é o desempenho moral. Não é o desempenho moral, porque se for o desempenho moral, você se torna um religioso. A plataforma daquilo que nós estamos falando aqui, o alicerce daquilo que nós estamos pregando nesses últimos domingos, principalmente quando nós falamos desses temas que são sensíveis à nossa sociedade. Semana passada nós falamos sobre luxúria, ganância, temas sensíveis à nossa cultura. A plataforma é o amor. Você faz o que você faz, você não o faz para ganhar um mérito por aquilo que você fez. Você faz por uma resposta de amor a Deus, a Cristo. É a encarnação. Você faz isso
encarnando o amor por Cristo e por aquilo que Cristo fez na cruz por você. Então isso passa a ser uma expressão de adoração. Como que nós percebemos isso? No verso de número 2. Vocês vivam em amor. Perceba, isso aqui é um imperativo. Vocês vivam em amor. Essa é a plataforma. E tudo o que nós fazemos a partir da plataforma do amor é adoração, porque perceba o final do verso de número 2. Como oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. A oferta de sacrifício, eu já falei isso para vocês, mas não custa repetir, né? É que nem, sabe, pastor às vezes é que nem a aeromoça, né? Já viu a aeromoça? Vai lá, né? Você toma o voo. Todo o voo que você toma, o que a aeromoça faz? As instruções do voo. Então, não custa repetir aquilo que eu falei para vocês nos últimos domingos. Esse aroma agradável aqui é uma oferta que era dada, que era alçada a Deus, depois que o povo tinha os seus pecados perdoados. Então você percebe o seguinte: quem perdoou os nossos pecados de forma definitiva foi Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, a partir deste momento, tudo o que nós fazemos na nossa vida não é para pagar os nossos pecados. Tudo o que nós fazemos a partir do momento que nós reconhecemos que Jesus é o Cristo, que Ele me salvou, que Ele pagou os meus pecados, tudo o que eu faço a partir deste ponto, deste momento, é uma oferta de adoração a Deus. Eu faço não para ganhar a estrela, porque Cristo já ganhou, a estrela do mérito não é sua, a estrela do mérito é de Cristo. Cristo já ganhou a estrela. Cristo já foi aprovado. Cristo já está entronizado. Então o que você está fazendo? Vivendo uma vida ética a partir dos valores do reino de Deus. Você está adorando a Deus. Então perceba o conceito de adoração é muito mais amplo do que o conceito que nós temos às vezes nas nossas igrejas. Porque nós achamos que a adoração é quando o pessoal aqui dos hinos, as nossas equipes de adoração, sobem aqui à frente, cantam algumas músicas e nós dizemos, nós estamos num momento de adoração. Não, nós não estamos num momento de adoração. Toda a nossa vida é um momento de adoração. É o que Paulo está dizendo aqui. A partir disso, então, a partir dessa convicção, dessa plataforma, você pode olhar para essa lista que Paulo coloca e perceber que, por exemplo, quando ele fala de luxúria, é muito mais do que sexo como que a gente viu. A luxúria é a objetificação das pessoas. Ao invés de tratarmos o outro como um ser feito à imagem e semelhança de Deus, o tratamos como objeto para satisfazer os nossos desejos, vontades e necessidades. Ou seja, a luxúria não está simplesmente envolvida com a sexualidade. É sexualidade também. Também. Porque na nossa cultura, infelizmente, objetificamos as pessoas para obter prazer. Mas você pode objetificar as pessoas para obter prazer de várias maneiras. De várias maneiras. Você pode usar as pessoas, por exemplo, como um empresário objetifica uma pessoa para obter lucro. Quando ele não paga o salário justo para os seus empregados. Quando ele retira dos seus empregados, dos seus funcionários, os direitos. Ele está objetificando alguém para obter o quê? Prazer. Para obter poder. Quando um político, e aqui é fácil a gente falar de objetificação com político, né? Porque o povo político objetifica o povo de toda e qualquer maneira. Simplesmente para obter poder. E por trás do poder está a satisfação do quê? A satisfação dos desejos, das vontades e das necessidades. Nós olhamos essa realidade alguns domingos atrás. Olhamos também a ganância.
Ganância é um pecado aceitável dentro da igreja. Não é? Eu nunca vi ninguém ser disciplinado em uma comunidade cristã por ganância. Deveria. A gente disciplina, não mais, né? Mas antigamente, a adolescente que ficava grávida, fulano que não sei o quê, Beltrano que caiu no pecado. E a maioria dos pecados que a gente disciplinava dentro de uma comunidade cristã tinha sempre a ver com a área da sexualidade. Que é uma baita de uma hipocrisia. Porque para Deus, as consequências eternas do pecado, não temporais. Cada pecado tem a sua consequência o quê? Temporal. Certo? Temporal. Mas a consequência eterna do pecado é a mesma. As consequências eternas do pecado levam você a uma desconexão na eternidade com Deus, de uma vida eterna sem Deus. Seja qual for o pecado, aqueles que, como somos socialmente aceitos ou não. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo, ele iguala, e aqui é muito importante, gente, é muito importante. Paulo retira da igreja a hipocrisia e iguala todos os pecados. Todos os pecados, aqueles que são aceitáveis e aqueles que não são aceitáveis, socialmente aceitáveis ou não, são pecados. E todos esses pecados levam você a não ter a herança no reino dos céus em Cristo Jesus. A ganância é uma tendência falha de desafiar a soberania de Deus. E o dinheiro nos engana com a ilusão do controle sobre os nossos destinos. Ele desafia diretamente o mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Pois a ganância leva o coração humano a usurpar o lugar de Deus. Por isso, Paulo associa a ganância à idolatria. Hoje, nós vamos falar sobre um outro pecado que talvez seja mais difícil da gente identificar do que a ganância. Percebe? Ou veja só, Paulo parece que ele está descendo uma escada. Certo? Primeiro ele fala do pecado mais identificado dentro de uma igreja, de uma sociedade, que é a luxúria. Esse aqui é fácil de você identificar. Daí ele fala assim, bom, esse aqui vocês identificaram, ok. Deixa eu falar com vocês então sobre a ganância. A ganância é naturalmente aceita, mas deixa eu falar para vocês sobre o pecado da ganância. E agora, ele vai falar sobre o pecado da linguagem. Percebam o que Paulo vai trabalhar. A linguagem corrupta. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Perceba que existem algumas traduções, né? E as traduções se divergem, porque é difícil você traduzir alguns dos termos. Então hoje, eu vou pedir um pouco de paciência para você, porque a gente vai no original. Tá? A gente vai no original. Porque veja só o que a Revista Atualizada, a versão mais comum aqui no nosso meio, diz. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Você percebe que até mesmo a forma de você ler o texto, conforme o tradutor, muda. Não usem linguagem grosseira. A Nova Almeida, né? A Nova Almeida diz o seguinte: não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Então a gente vai, hoje, nessa manhã, olhar texto por palavra por palavra, ação por ação, de maneira mais compacta. Veja só, não haja entre vocês o quê? Obscenidade.
E o termo aqui, né, é aiskrotes. Também poderia ser associado à fala de exagero ou linguagem exagerada. Agora perceba, isso incluía expressões ou afirmações que eram consideradas infladas ou extravagantes. Mais uma vez, quando a gente fala de palavras obscenas, a primeira coisa que passa na nossa cabeça é o quê? Quê? Palavrão. Palavrão. Palavras de baixo calão. Não é isso? Primeira coisa. Mas veja o que o termo no original nos infere. Não somente palavras que a gente pode dizer aqui, palavras torpes, o famoso palavrão do nosso meio, mas palavras com os termos de exagero. Palavras infladas ou extravagantes, muitas vezes com o propósito de chamar a atenção ou impressionar os outros. Ou impressionar os outros. Sabe quando você conta uma história que não é mentira, mas ela é meio romanceada, sabe? Para parecer que foi assim mais, né? Né? Pode ser uma palavra obscena. Pode ser algo obsceno. Por que pode ser algo obsceno? Porque nela não contém o quê? Toda a verdade. Toda a verdade. Quando você fala, e a sua fala chama mais atenção, ou exalta você mais do que deveria. Sabia que isso é também palavra obscena? Quando você fala e todas as atenções precisam estar voltadas para você? Isso é obsceno também? Isso é obsceno por quê? Porque você não quer compartilhar nada com ninguém. Você deseja ser o centro de todas as atenções. Então perceba, se numa conversa alguém conta alguma coisa e as atenções voltam para aquela pessoa, você tem a necessidade imediata de contar algo maior e melhor, no seu coração existe uma raiz de obscenidade. Porque você deseja o quê? A atenção. Amplia o termo, perceba, a gente sai daquele lugar comum, daquela visão comum. O outro termo que Paulo também vai colocar aqui para nós é conversas tolas. Ora, você não deve chamar muito a atenção e as suas conversas não devem ser tolas. Mais uma vez, a gente precisa olhar para o texto original. O termo grego aqui é morologia. É formado pela junção das palavras moros, que significa tolo ou estúpido, e logia, que você sabe, significa o quê? Fala ou discurso. Portanto, morologia pode ser traduzido por fala tola ou discurso estúpido. Esse termo é usado para descrever palavras ou conversas sem sentido, vazias de sabedoria ou desprovidas de valor ou significado. Deixe-me tentar explicar o termo aqui, morologia. Vamos imaginar que morologia é como uma brincadeira que algumas pessoas fazem com palavras. É quando alguém diz algumas coisas bobas ou sem sentido, apenas para fazer que os outros riem. É como se fosse uma conversa cheia de piadas infantis, trocadilhos ou palavras engraçadas, que não têm um propósito. Por exemplo, quando alguém conta uma piada, e, pelo amor de Deus, eu não sou contra, né? Apesar de eu não gostar muito de comédia, e como vocês sabem, a minha esposa fica indignada porque quando ela assiste Chaves, eu não rio. Eu acho Chaves uma tremenda de uma chatice. E as piadas sem propósito algum, tá vendo? Eu sou um cara bíblico até da comédia, gente. Brincadeira, mas não é isso. Por exemplo, quando alguém conta uma piada, por que o elefante não usa computador?
E aqui é a piada do Chaves, hein? E o outro responde: porque ele tem medo do mouse. Isso aqui, segundo o termo da morologia, ela é uma piada. É uma maneira de fazer as pessoas rirem sem dizer coisas importantes ou significativas. Então, morologia, ela é um jogo divertido. Mas ela não pode ser o norte das nossas conversas. Porque aqui o que Paulo está dizendo é o seguinte: que a nossa vida não precisa ser chata, mas a gente precisa ter conversas cruciais. Conversas tolas. Eu não sei se você já tentou ter conversa séria com alguém e a pessoa passa a brincar com aquilo que você está falando. Sabe o que é isso? Morologia. Quando ao invés da pessoa levar você a sério por aquilo que ela está falando, você passa a debochar e fazer piada do que aquilo que ela está dizendo para você. Aquilo passa a ser o quê? Morologia. Você diminui a importância do que a pessoa comunica a você. Logo, perceba, você diminui quem? A própria pessoa. Sabe quando alguém fala sobre um sentimento para você? Principalmente a gente lida isso muitas vezes com adolescentes, né? Adolescente sempre está com dor de cotovelo, já perceberam? Né? Esse adolescente sempre está com dor de cotovelo, né? Ainda mais pelas músicas. Eu acho que isso tem a ver com a música com que eles ouvem. Né? A música leva eles a terem essa visão da vida. Né? A vida é uma dor de cotovelo, é um dor de cotovelo. Né? No entanto, se a todo tempo você diminuir o sentimento dessa pessoa, você não tem o que por ela? Reverência. Você diminui a própria pessoa. Então, marido, eu sei que é difícil, porque eu também sou marido, estou no mesmo barco que você, estamos juntos na miséria. Quando a sua esposa vem falar coisas sérias para você, e apesar de não parecer para você sérias, importantes, não faça piada com ela. Não faça piada. Ou, não tente toda vez fazer piada com aquilo. Por quê? Porque você está diminuindo o sentimento que a sua esposa tem sobre aquele assunto. Mas eu vou voltar a falar sobre maridos mais à frente no capítulo 5, ok? Mas eu só queria dar uma apertada aqui em vocês, porque eu tive essa apertada enquanto eu estava estudando o texto bíblico. Eu queria compartilhar ela com vocês, tá? Então perceba que Paulo vai dizer assim que nossas conversas, olha só, capítulo Efésios 4:17, assim lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios. Não vivam mais como as pessoas que estão inseridas na cultura e não têm nenhuma visão crítica. Elas embarcam e não percebem que elas estão diminuindo as pessoas. Não vivam o que? Na inutilidade dos seus pensamentos. A ideia aqui de inutilidade, que é a palavra mataiotes, significa algo que é vazio, sem sentido ou sem importância real. É como quando você enche um balão de ar, mas depois o solta e ele voa por todo canto, mas não tem o quê? Propósito algum. Ele voa, mas não tem propósito algum. As nossas conversas, as nossas falas, aquilo que a gente expressa com a nossa linguagem, deveria glorificar a Deus. As nossas conversas deveriam edificar as pessoas e não diminuir as pessoas.
E eu estou falando isso para vocês, gente, não como alguém que não faça, porque quem me conhece sabe que eu sou sarcástico. Quem me conhece de perto, né, sabe que eu dou uma... E quando eu estava olhando esse texto, o próprio texto dizia para mim, tá vendo? Eu acho que você precisa ser transformado na forma com que você se relaciona com as pessoas. O humor é bom e é de Deus. Mas ele não pode ser vivido de maneira extravagante. A gente precisa edificar as pessoas com as nossas falas. A gente precisa aprender a ouvir as pessoas com os seus sentimentos, apesar daquele sentimento parecer tolo para a gente. Tolo, parece tolo. E algumas vezes as pessoas falam coisas para mim que eu acho que é bobagem. E eu acho mesmo. Porque é parte da minha natureza pecaminosa. No entanto, eu preciso... Eu não gosto muito dessas palavras que viram moda na nossa cultura, mas eu vou falar de uma perspectiva cristã. Nós precisamos ter empatia com a pessoa que está falando. Sabe? Nós precisamos outrar. Olha só que termo legal. Nós precisamos outrar, assim, de você entender, de você perceber que para ela, apesar daquilo ser, apesar de você, para você, aquilo que ela está falando, parecer ser algo pueril, para ela não o é. E por aquela pessoa ser a imagem e semelhança de Deus, você deveria ter, no mínimo, ao ouvi-la, reverência. Por isso que Paulo coloca aqui que as nossas conversas não podem ser tolas. Perceba que essa linguagem vem desde Provérbios. Provérbios 17, 28 diz assim: até o insensato passará por sábio se ficar quieto. E se contiver a língua, parecerá que tem o quê? Discernimento. Até quando aquele que é louco, estúpido, porque a ideia aqui de insensato é o estúpido. Até aquele que é estúpido, sem discernimento algum, quando fica quieto. Ao invés de abrir a sua boca para não edificar, ele passa-se por quê? Por sábio. Talvez a gente precise ficar quieto em alguns momentos. O texto ainda nos convida a uma outra coisa. Ele fala assim, vocês não devem ter uma linguagem obscena, as suas conversas não devem ser tolas, e não deve também ter o quê? Gracejos imorais. Perceba a realidade aqui. No sentido negativo, o termo grego, eutrapeleia, pode ser entendido como um comportamento excessivamente brincalhão ou zombenteiro, com uma tendência de fazer piadas inapropriadas, desrespeitosas ou ofensivas. Você, perceba que o que Paulo está trabalhando você não tem o direito de diminuir as pessoas. Perceberam? Você não tem o direito de diminuir as pessoas com a sua fala. Agora vem comigo daquilo que a gente falou no começo. Luxúria, um pecado altamente visível, né? Ganância, um pecado que as pessoas, assim, aceitável, né? E às vezes a gente olha o ganancioso como uma pessoa bem-sucedida. E a fala? E a fala? E a nossa linguagem? Ela é tão pecado, perceba, quanto a ganância e quanto o quê? A luxúria. Há diferença aqui entre um e outro? Nenhuma diferença. As consequências eternas desses três pecados são as mesmas. As mesmas. Talvez elas se tornem aceitáveis aqui, aceitáveis,
Porque a gente convive com algumas delas socialmente bem. E perceba que na nossa cultura contemporânea, até a luxúria está se tornando hoje um pecado altamente aceitável, porque afinal de contas, o mundo mudou, as coisas estão mais abertas, você precisa abrir a sua mente. E é nessa toada que a gente para de viver o evangelho de maneira íntegra. A gente não vive o evangelho de maneira íntegra quando a gente não entende a gravidade do pecado. A gente não vive o evangelho de maneira íntegra quando a gente não entende as consequências eternas de todo e qualquer pecado que a gente comete. Na verdade, se você não entende as consequências eternas do pecado, você diminui a cruz de Cristo. Porque veja só, Jesus ele morreu por aqueles que têm uma linguagem em desacordo com o reino, e Jesus morreu também por aqueles que vivem na luxúria. Em ambos os casos, o sacrifício de Cristo, ele é o quê? Eficaz. Não há diferença. E é o que Paulo está trabalhando com a igreja. Então perceba, quando falamos da língua, do pecado, nós precisamos lembrar de algumas coisas. A forma como falamos revela o que está em nosso coração. Nossas verdadeiras intenções e a maneira como estamos afetados, a maneira como falamos, as nossas verdadeiras intenções, a maneira como estamos afetados interiormente. Podemos usar nossas palavras para o bem ou para o mal. Marcos capítulo 7, a partir do verso de número 20. Quando Jesus disse, e continuou, o que sai do homem não é o que torna, o que sai do homem é o que torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios e os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez, a loucura. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. A forma como falamos revela o que está no nosso coração. A língua, ela tem um poder destrutivo. Tiago compara a língua como um fogo descontrolado que pode causar danos e destruição. Devemos ter cuidado com as palavras que usamos para não ferir e prejudicar os outros. Tiago vai dizer, a partir do verso de número 5, no capítulo 3, semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Perceberam? A mesma dinâmica que Paulo está usando aqui. Vejam como é grande, como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade. Coloca entre os membros do nosso corpo, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. A língua tem um poder destrutivo quando você diminui as pessoas. Quando você não tem reverência por aquilo que a pessoa está falando para você. A fonte das nossas palavras é o coração. Se usamos a língua de forma pecaminosa, isso indica que há um problema em nosso coração. Precisamos examinar seriamente nosso coração, avaliar nossa espiritualidade de acordo com a palavra de Deus e buscarmos uma mudança interior. Tiago, no capítulo 3, ele continua.
Com a língua nós bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens. Perceba, nós bendizemos a Deus, nós adoramos a Deus, nós glorificamos a Deus, que é o Pai de todos, mas nós fazemos o que com os homens? O que o texto de Tiago vai dizer? Nós fazemos o que com os homens? Nós amaldiçoamos os homens feitos a quem? A semelhança de Deus. Da mesma boca, Tiago continua, da mesma boca procede o quê? Bênção e maldição. No final do texto ele diz, pode da mesma fonte sair água doce e água amarga? Do mesmo lugar que brota a adoração a um Deus trino, pode sair a maldição a um irmão? Não deveria. O que Tiago e Paulo estão falando? Tiago e Paulo estão elaborando o seguinte. Se você diz que adora a Deus, você não pode menosprezar o seu irmão. Se você diz que você ama a Deus, você não pode, de maneira nenhuma, diminuir o seu irmão. Ah, mas significa então que a gente tem que falar bem de todo mundo, pastor. Vamos falar bem até das pessoas que estão erradas? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Porque a exortação, a correção bíblica, ela é uma forma de trabalhar a própria adoração do seu irmão, mas não é a diminuição do seu irmão. Não é a destruição do seu irmão. A exortação bíblica, dizer que seu irmão, que a pessoa que você caminha está errada, à luz da palavra de Deus e da ética do reino de Deus, é, na verdade, levantar o seu irmão. A exortação bíblica nunca foi para diminuir alguém. O problema é que a nossa arrogância faz o quê? Que ao exortarmos alguém, ao invés de exortarmos essa pessoa em amor e em verdade, nós só usamos a verdade. E daí a balança fica desequilibrada. Então, Paulo vai dizer o seguinte, diante dessa tríade da língua, dessa tríade da linguagem, a única solução é uma. Ao invés disso tudo, a sua linguagem, a forma com que você fala, deve ser recheada de ações de graças. Está aqui. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, cultivemos um coração de gratidão e adotemos um vocabulário de ação de graças. O nosso vocabulário precisa ser um vocabulário de ação de graça. Mais uma vez, nós olhamos para isso e percebemos a adoração. Por quê? Porque, veja, a gratidão é o antídoto para o pecado da língua. Pois é difícil, ou mesmo impossível, ser grato e pecar ao mesmo tempo. Perceba uma coisa. A luxúria, a ganância e a linguagem corrupta são formas de pensar egocentricamente. Todas elas colocam o homem, o indivíduo, no centro das relações, no centro da relação dele com Deus e no centro da relação dele com o próximo. Então, é altamente egocêntrico. Esses três pecados sempre apontam para o meu egocentrismo, para o meu hedonismo. Cometemos esses pecados, meus irmãos, quando buscamos satisfazer os nossos desejos pecaminosos. No entanto, a gratidão, a ação de graças,
é uma atitude que nós devemos expressar para livrá-lo todos. Se você tiver ação de graças com aquilo que Deus te deu em recursos financeiros, você se tornará gradativamente uma pessoa generosa. Se você olha para o prazer mesmo, para o prazer como Cantares olha para o prazer. Tá, eu estou devendo aqui uma série em Cantares. A gente vai fazer uma série em Cantares ainda. É que precisa de tempo para fazer essa série, né? Mas a gente vai fazer. Quando a gente olha para o prazer, como Cantares olha para o prazer, você vai ter ação de graças naquilo que Deus está fazendo na vida de um casal. Quando você tem ação de graças nos relacionamentos um com os outros, você não vai diminuir as pessoas. Então eu gostaria de convidar você nessa manhã a uma oração. Obrigado pela sua generosidade, Pai. Você tem suprido todas as minhas necessidades. Não há necessidade de buscar outros deuses para substituir o prazer e a alegria que encontro somente em Ti. Que tal você orar isso comigo hoje? Então, quero convidar você a fechar os seus olhos. E do fundo do seu coração, orar comigo. Obrigado, Pai, pela sua generosidade. Você tem suprido todas as minhas necessidades. Não há necessidade de buscar outros deuses para substituir o prazer e a alegria que encontramos somente em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Pai, muito obrigado por aquilo que o Senhor fez nessa manhã, pelos hinos, pelas palavras, pelas leituras bíblicas. O Senhor comunicou a Tua vontade de maneira extravagante no nosso meio, Senhor. Louvado seja o Teu nome por isso. Que o nosso coração possa acolher, ó Deus, a Tua palavra. Que o nosso coração aqui, como igreja, possa viver a Tua palavra, Senhor. É isso que nós desejamos, Pai. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação poderosa do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.